Meus amigos, você não tem ideia da satisfação que eu tenho, do prazer e da gratidão de reencontrar você aqui. Na esperança de que, se você gostar, se você visualizar e gostar desse meu comentário, você dê um like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e dê um like. Sendo ou não inscrito no canal, gostando ou não, dê a sua opinião, porque eu adoro ler comentários e o seu é muito especial aqui para mim. Meus amigos, nós estamos agora diante de uma discussão a respeito do tarifácio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou para o Brasil dos Estados Unidos frustrado porque não conseguiu confirmar a reunião com Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, que juntamente com o secretário de Estado, Marco Rubio, a dupla a principal inspiradora do tarifaço do Trump. A reunião, segundo o Haddad, foi cancelada por influência da direita, extrema direita, né? Aliás, eu tinha ouvido falar que a Globo tinha mandado abolir essa história de extrema direita. Não foi, não? Não, mas o doutor Haddad pode tudo. Economista da USP, pode tudo, pode tudo. Pois então, o doutor Haddad disse o seguinte: a militância antidiplomática tomou conhecimento e agiu junto a alguns assessores. É mentira. É mentira. O tarifaço atingiu o Brasil não foi por causa de militância do Eduardo Bolsonaro, que está proibido, que está fugindo de vir ao Brasil, se escondendo lá nos Estados Unidos, ou de qualquer membro da família do Bolsonaro. O tarifaço se aplica amplamente. Por exemplo, o Brasil está contando com o apoio do BRICS, mais adiante nós vamos ver isso aqui, para algumas medidas, e conta com isso com o apoio da China. Olha aqui, nesta segunda-feira, antevéspera da quarta, né? Nesta segunda-feira, dia 11, o Trump anunciou que o tarifaço aplicado contra, teoricamente, o maior adversário dele, que é a China, de Xi Jinping, a China comunista, vai ser prorrogado. A aplicação do tarifaço contra a China foi prorrogada. E aí? Não avisou o Lula, e o Lula se soube, através do inimigo Trump, não soube também através do parceiro Haddad. Haddad não contou a ele a perspectiva desse adiamento. Como é que o Brasil está seguindo a extrema-direita e a China? Será que o Eduardo Bolsonaro também tem influência para aumentar ou prorrogar ou diminuir o tarifaço da China, principal país do BRICS? Porque, olha bem, o problema do Brasil com os Estados Unidos, que levou ao tarifaço, e a lei Magnitsky, tema de outro comentário que ainda vou fazer hoje, é o fato de o Brasil ter pulado fora da influência americana e entrado na zona de bajulação
de duas grandes potências militares, a China e a Rússia. No caso da Rússia, uma potência ex-comunista, no caso da China, uma potência ainda comunista. Pois é. Mas o doutor Haddad disse o seguinte, vou pedir licença a você para ler. A militância antidiplomática tomou conhecimento e agiu junto a alguns assessores. Tomou conhecimento é porque alguém vazou. Ninguém conta segredo no PT. Né? No PT são muitas alas, então o segredo rola e já se transforma em alguma coisa contra alguém. Aliás, não são poucos os petistas que são contra o Haddad. De qualquer maneira, a reunião foi desmarcada e a explicação do Haddad, apesar de ter muito pouca audiência no meio da política, o ministro da Fazenda é muito querido do Lula, nem tanto dos outros petistas da cúpula. Né? Pois é. Então, o que é que aconteceu, meus amigos? Aconteceu que no Brasil não há perspectiva de o tarifaço ser cancelado. Talvez a conversa do Haddad com o secretário do Tesouro também não servisse para muita coisa, porque o secretário do Tesouro tem informações muito próximas e muito quentes, né, de que o Haddad manda menos que a Janja no Brasil. Né? Nada a ver com Bolsonaro, como da mesma forma que nada a ver com Bolsonaro é a motivação para o tarifaço. A motivação para o tarifaço é ampla. Né? O Brasil não é o único país que é vítima. Eu já falei aqui da China, e tem outros lá que são vítimas, como a Nicarágua, como a Venezuela e como outros países, como a própria Rússia, que a Rússia tem amizade lá do Trump com o Putin, mas a Rússia continua sofrendo sanções internacionais por causa da ocupação colonialista da Ucrânia, que eu não vejo o PT nem o resto da esquerda no Brasil criticando. Né? Todo mundo lambe as botas do ex-agente da KGB. Né? Bom, meus amigos, no Brasil, os prejudicados pelo tarifaço não são os bancários, os banqueiros que se reuniram com Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Zanin, ex-advogado do Lula. Não. Acontece que os prejudicados são os empresários produtivos, médios empresários, pequenos empresários. E, por exemplo, o Nordeste, a região nordestina, que dá votos ao Lula e da qual o Lula é originário, nasceu perto de Garanhuns, em Pernambuco, está tendo prejuízos fantásticos por causa da sua indústria de frutas, ali na plantio de frutas no Vale do São Francisco. E esses, sim, são prejudicados. Como depois temos o desprazer de ver que também municípios como Piracicaba, aqui em São Paulo, é o município mais atingido por causa das empresas que tem lá que foram atingidas pela cobrança de uma tarifa maior. Agora, o Brasil, por acaso, não tem uma ficha negra, desculpe, não posso falar assim, é uma ficha negativa, por causa das suas barreiras comerciais. Ou o Brasil é uma economia aberta, hein? O Brasil do PT é uma economia aberta? Acho que é um certo exagero dizer isso. De qualquer maneira, os prejudicados não são da casta. Os prejudicados são empresários produtivos e os pobres, né? Quanto à relação de Lula com Trump,
O Lula recentemente disse que o mundo precisava encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise mais passar pelo dólar. Não é uma boa maneira de seduzir o Trump e, em consequência, né, o secretário do Tesouro, não é? Combater o dólar. Então era o que eu estou falando. O Lula luta por uma moeda do BRICS sem ter consultado o Xi Jinping, que a China nunca falou em moeda do BRICS, nem o Putin, que também nunca falou em moeda do BRICS. Uma pessoa que conhece muito bem o Lula, o doutor Almir Pazianotto, foi advogado do Lula na época das greves, e eu estava lá com ele, vendo a relação dele com o Lula que mandou ele negociar com os empresários, e depois rasgou o acordo que tinha feito, e que tinha mandado o Almir simplesmente assinar. O Almir Pazianotto escreveu um artigo muito interessante para explicar o tarifaço. O Lula não teve a decência nem a humildade de procurar o Trump pelo telefone, porque o Trump disse que atendia. Mandou o Alckmin, que é ministro da Indústria e é vice-presidente, conversar com o presidente dos Estados Unidos. E manda o Haddad, que não tem prestígio nem no comando do PT, para negociar com o secretário do Tesouro e o secretário de Estado. O Almir Pazianotto escreveu um artigo ao qual eu tive acesso, lembrando que Sua Excelência, Dr. Luiz Inácio Lula da Silva, comporta-se com uma combinação de arrogância, inabilidade e medo. A China e a Rússia não são tão insistentes como o Brasil em matéria de mudar a moeda do dólar. Isso não altera em nada o comércio chinês e muito menos o russo, que está sob vigilância do mundo inteiro, principalmente na Europa, né? Agora, e as barreiras fiscais do Brasil, hein, Lula? O Brasil tem autoridade moral para reclamar de barreiras fiscais dos Estados Unidos, tendo as barreiras fiscais que tem, deixando de longe de ser um país realmente de economia livre, de livre comércio? Hein? Bom, deixa a pergunta no ar. Se você quiser responder, será um prazer para mim ler o seu comentário. E deixo também aquele abraço. Em pé.